Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos reunidos mais uma vez na nossa casa Fraternidade Francisco de Assis, em São Paulo, próximo à Vila Prudente. Hoje é um prazer recebermos na nossa casa o senhor Antônio Carlos La Ferreira, que falará com a gente sobre a história do quarto Rei Mago. Seja bem-vindo, Antônio. Eu costumo falar bom dia. Bom dia. Bom dia. E todo mundo acha, falou, ih, meu Deus do céu, ele é birolado, né? Bom dia, então, para todos. Quantas horas tem o dia? Estou errado em dizer bom dia? Isso, vocês é que falaram, 24, né? Eu tenho mania de falar bom dia em qualquer horário. Porque às vezes fala boa tarde, boa noite, é só um pedacinho. E bom dia são 24 horas. É coisa meio de matusquela, né? Eu agradeço o carinho, o convite. E que possamos, nesses instantes, mergulhar dentro de nós mesmos para nos conhecermos um bocadinho mais. Quem sou? Qual o meu projeto reencarnatório? O que vim fazer? O que fazer? Como fazer? Neste mergulho interno nós haveremos de encontrar o mestre das nossas vidas, Jesus. Com certeza. Haveremos de encontrar também o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, o bom senso. Com certeza, em nos encontrando, em encontrando Jesus e Kardec, haveremos de ser mais felizes. Que nesse instante, a inspiração, a paz, o bem, a alegria, a esperança, a saúde, a cura, a força, a musicalidade esteja conosco. Que assim seja. No tempo em que Augusto era senhor de muitos soberanos, Herodes reinava em Jerusalém. Vivia numa cidade pela redondeza, a cidade de Ecbatana, nas montanhas da Pérsia, certo homem chamado Artaban. Era um filósofo, um estudioso. Conhecia as leis da antiga Caldeia de Ur, todos os estudos que falavam das constelações das estrelas. Amava olhar o infinito, analisar as estrelas, contemplar os céus. Era um estudioso, era um filósofo. Certa noite, em reunião com alguns amigos e seu pai, Artaban, após o jantar na sua casa, era um mago. Ele se ergue diante dos seus amigos e de seu pai e fala dos seus propósitos. Todos vocês sabem dos meus estudos das estrelas. Temos amigos de longe que são magos também e também estudiosos da Caldeia. E nós vimos tempos atrás 2 planetas grandes, muito luminosos, que caminhavam numa conjunção. Um sinal luminoso nos apresentou. Novamente, a conjunção destes 2 planetas, que sabemos ser Júpiter e Saturno, se aproximam. E ele diz, Artaban, ao seu pai e aos seus amigos, nós estamos buscando, porque na próxima conjunção, e que esperamos ser hoje, novamente, o brilho deles está nos céus.
e haverá de vir aquele que será o Salvador do mundo. Nós, os meus amigos do templo de 7 esferas, já combinamos. Quando do sinal nos céus, haverei de partir daqui para encontrar-nos e ir ao encontro do Rei da Terra, o Rei do mundo. A conjunção destes 2 planetas se dá no signo de Peixes, e o signo de Peixes representa o povo judeu. Enquanto ele falava entusiasta, ele dizia: me preparei para a minha viagem, já tenho tudo arrumado. Ele contemplou o pai, alquebrado, já idoso, cansado, e Artaban diz: já me preparei. Vendi todos os meus pertences, as minhas riquezas. E enquanto ele falava, ele foi soltando das pregas de sua túnica e foi retirando. Vendi meus pertences e comprei 3 joias para poder presentear o Rei do mundo, aquele que haverá de trazer um mundo novo e implantar definitivamente a paz entre os homens. E enquanto ele falava das joias, comprei um rubi, comprei uma safira e uma pérola. E ele foi falando e foi tirando das pregas de sua roupa as joias. A beleza, o seu pai e os seus 3 amigos ao redor da mesa, assustados, quando ele coloca as 3 joias magníficas na sua mão. A safira, a semelhança de um pedaço do céu anoitecido, a beleza daquela pedra. O rubi, a semelhança da cor de aurora do entardecer. E a pérola, mais branca do que o pico nevado de uma montanha. E ele olha contemplando seu pai, os seus amigos, e Artaban diz: vamos todos, vamos juntos. A trajetória grupal é muito mais fácil. Vamos comigo. Um dos amigos se entreolham, dando a nítida impressão de que achava um sonho, uma ilusão, uma loucura. Eu não posso. Eu preciso ficar aqui, também a tua investida é muito complexa. Não será melhor você viver aqui, buscar ganhar dinheiro para a tua vida? Não será melhor isto? O outro diz: olha, essas coisas de estudo, de estrelas, de astro, eu não entendo, não sei. E além do mais, eu na condição de guarda do tesouro real, não tenho condições, não tenho tempo para partir e ir na direção de um sonho, talvez até de uma ilusão. O terceiro amigo também diz: eu tenho uma noiva, como abandoná-la? Não é possível. Artaban contempla seu pai. O seu pai já idoso, alquebrado, contempla seu filho dentro de todo o seu ideal, a sua busca. E diz: meu filho, eu te entendo nos teus ideais, na tua busca, mas eu não tenho condições de seguir-te os passos. A idade avançada não me permite mais. Talvez o que você anseia é seguir dentro da sombra de uma luz que talvez nunca toque. Mas é muito importante seguir os teus sonhos, buscar os teus anseios, ir de encontro àquilo que você anseia. É preferível ir e talvez nunca encontrar o destino do que ficar, acomodar-se, sem realizar, sem fazer, sem atitude. Mesmo que talvez você persiga uma sombra e nunca a toque, mas vá, porque é o teu querer, é o teu sonho. Só um parênteses: quanto isto é importante a nós, quanto isto, quanto que nós necessitamos ir atrás dos nossos sonhos. Eu tenho visto muita gente morrer
pela minha própria profissão. Muita gente. Quantas criaturas que no último suspiro nos falam. A primeira coisa de arrepender-se, não ter amado. Não ter dito ao outro que o ama. Quantas criaturas. A segunda coisa é não ter curtido os filhos. Estar distante. Será que nós buscamos seguir, ir atrás dos nossos sonhos? Quanto que nós, desculpe a gíria aqui, quanto que nós puxamos o nosso freio de mão, tão só por orgulho, por egoísmo, por vaidade, por preconceito, de dizer ao outro, eu te amo. Será que nós fazemos isto aos nossos familiares? Será que muitas vezes nós não falamos eu te amo para o outro na rua e deixamos de dizer à nossa esposa, ao nosso esposo, ao nosso pai, à nossa mãe, aos nossos filhos, até por vergonha? E quando ele diz, o seu pai diz, vá, mesmo que você persiga uma sombra que nunca vai poder tocar, mas vá ao encontro do teu querer. Vá, porque é preferível ir ao encontro da sombra do que se conformar com o pior, com o ruim. Artaban compreende que ele estava só. E o seu pai reforça. A criatura que sonha, a criatura que tem anseios, normalmente, meu filho, tem uma trajetória solitária. Não desista. Vá ao encontro do teu querer. Lute. Mesmo que uma porta se feche, vá na direção da outra. E se também a segunda se fechar, vá para a direção da terceira. Um a um dos seus amigos se despedem e saem naquela noite. Era a noite em que Artaban aguardava dos céus o sinal das conjunções estelar. Eles se vão e Artaban vai para o quintal de sua casa a contemplar o céu. A noite de estrelas. Ele contempla os astros caminhando, rolando no infinito com uma luminosidade ímpar. E ele passa a refletir na missão daquele rei que haveria de chegar sob a conjunção daqueles astros e que traria aquele rei novas condições à criatura humana. Artaban fica na expectativa. Alta madrugada. Ele percebe que os astros correm de grande luminosidade. E quando de repente ele observa um sinal, a semelhança de um risco nos céus, centenas de luzes ao redor, ele se emociona, o coração acelera. Era o sinal. O Messias deveria estar chegando, ele deveria partir. Era o sinal. O coração acelerado, ele coloca as mãos entre o rosto, ele fica aflito, sem saber que atitude tomar. Ele deveria partir, o momento era aquele, era chegado o instante. Ele vai para dentro de sua casa, tudo arrumado, sela o seu melhor cavalo, porque ele deveria caminhar por longo tempo, por aproximadamente 10 dias, que era o combinado com seus 3 amigos, Gaspar, Melchior, Baltazar, no templo das 7 esferas que o estavam aguardando após 10 dias do sinal do céu. E ele deveria cavalgar por 10 dias, longa distância, apanha todos os seus víveres, e naquela madrugada mesmo, após despedir-se de seu pai, sai diante da estrada. Ele percorre por 10 dias, descansando o mínimo possível a ele e ao cavalo, comendo o mínimo possível, dando o repouso necessário e mínimo ao seu cavalo, e avança a estrada fora. 10 dias se passaram. Num amanhecer, ele pega a estrada que daria ao templo das 7 esferas.
Ele se emociona logo perto de um bosque, quando ele se defronta no caminho que conduzia ao templo, à Babilônia. Ele diante da Babilônia, salve-tu. Quanta emoção eu sinto de poder estar aqui. Muito obrigado. Ele se emociona, desce do cavalo, toma alguns goles de água fresca, porque já estava chegando no seu rumo. Apia, anda um bocadinho mais. Quando o cavalo se assusta, tem um movimento exacerbado, passa por entre umas palmeiras e o cavalo se assusta. E ele se depara logo ali na frente com uma criatura estendida. Artaban não titubeia, desce do seu cavalo, se aproxima. Era um homem, as faces amareladas de febre, a palidez, a pele ressecada. Ele toma-lhe o pulso e não sente nada. Ele percebe sua mucosa descolorida. Ele solta-lhe a mão que tomba no próprio peito como um peso morto. Cheguei tarde. Ele está morto. Nada posso mais fazer por ele. Provavelmente foi um bando de salteadores que o tirou a vida. Não posso nada fazer por ele, apenas numa prece pedir ao Altíssimo que o sustente. Ele se coloca em atitude de prece, ali mesmo, junto àquele corpo inerte. Estava na sua prece pedindo a Deus por aquela alma, quando ele ouve um suspiro profundo e percebe que o homem estira a mão ossuda e puxa-lhe a túnica. Ele se assusta, tem um sobressalto. O homem estava vivo. E ao mesmo tempo que ele percebe que a criatura estava viva, ele percebe o seu tempo que era escasso. Ele não podia fazer muita coisa, porque senão ele perderia os seus amigos. Eles partiriam sem ele, devido ao tempo combinado. Ele fica aflito. Ele contempla o homem que, moribundo, que ainda retinha sua túnica nas suas mãos, nos seus dedos ossudos. E ele pede a Deus: o que fazer, meu Deus? Deixar o meu sonho para socorrer uma criatura? Será que o que é o melhor? Deixar a minha vida toda, correndo o risco de perder os meus amigos que vão ao encontro do Messias, do Rei do mundo, ou socorrê-lo? Inspira-me o que fazer. Abaixou-se, afrouxou a roupa, a túnica do homem semi-morto, foi ao regato próximo ali, pegou-lhe água fresca, deu-lhe água, molhou-lhe a face. E todo mago tem o dom da ciência, o dom de tratar, o dom da cura. E ele passa ali a dar-lhe o poderoso medicamento que possuía na sua bagagem, a dar-lhe água fresca, a dar-lhe condições de vida. As horas se passaram. Quando o homem desperta e com dificuldade diz: quem é você? Quem é você que me dá atendimento, que não me deixou morrer? Eu sou Artaban. Venho de Ecbatana e estou indo ao templo de sete esferas para encontrar meus amigos que vão na direção do Messias que acaba de vir à terra, o Salvador do mundo. O homem com dificuldade agradece e diz: tenho informações de que ele está em Nazaré. Artaban entrega-lhe tudo que tem. Eu só tenho este pão e este vinho. Deu-lhe um unguento para que ele pudesse, nas horas seguintes, cuidar-se um tanto mais na sua hidratação, na sua alimentação. Eu não posso mais esperar. Mas daqui a algumas horas você vai estar melhor e terá condições de buscar a sua família. O homem agradece a Deus. Eu tenho certeza que Deus
haverá de agradecer-te e de compreender que você salvou a minha vida. Eu tenho certeza que ele compreenderá o teu sacrifício. Artaban parte na direção do templo das 7 esferas. Já era noite. Ele se aproxima. O templo estava em silêncio. Ele grita o nome dos seus companheiros. Ninguém responde. O silêncio sepulcral. Ele rodeia o templo, não consegue encontrar ninguém. Ele vê uma pilha de tijolos quebrados e sobre ele preso um papiro, aonde ele descerra e vê o recado dos seus amigos. Esperamos você por várias horas. Não foi possível aguardar mais. Seguimos na direção do deserto. Encontre-nos no caminho. Artaban senta-se ali, no externo do templo. Angustia-se devido às dificuldades. Como caminhar sozinho? Como caminhar com um cavalo cansado, sem condições para atravessar o deserto? De que forma ele poderia atravessar? Como prosseguir? Não seria possível. Precisaria vender o seu cavalo, comprar alimentos, trocar por um camelo, para dar sequência à sua estrada. Ele não titubeia, avança na direção de cumprir os seus sonhos, não mede esforço. Busca alimento, vende seu cavalo, compra um camelo, junta-se com um grupo para poder atravessar o deserto e ir na direção de Belém. Atravessou o deserto com grandes sacrifícios, com grandes problemas, com muitas dificuldades. Superou, venceu. A Judéia, a Belém, ele adentra extremamente feliz em Belém. Acha muito estranho por causa do silêncio, ansioso porque estava próximo de cumprir o seu objetivo, o seu ideal. Talvez não mais encontrar os seus amigos, mas poder olhar a face do Messias, do Salvador do mundo. Talvez seus amigos já partiram, mas não importava. Outra oportunidade ele teria para encontrá-los, mas ver o menino recém-nascido. Ele percorre as ruas e percebe um silêncio. Ele percebe um canto e se aproxima de uma casa onde a porta semiaberta e ele ouve o cantarolar de uma mulher. Ele chama, não tem respostas e ele adentra. Ele encontra uma mulher cuidando de uma criança. Ela se assusta ao vê-lo dentro de casa e ele questiona: estou procurando nas cercanias 3 estrangeiros que vieram de longe para poder ver um menino. Ela imediatamente diz: sim, eles estiveram por aqui há 3 dias atrás. Vieram ver o filho de Maria e de José. Mas já se foram. Não tem problema. Diga-me, por favor, aponta-me onde fica a casa deste menino, deste casal, porque eu quero vê-lo. Eles foram embora. Como foram embora? Sim, eles partiram ontem à noite na direção do Egito, porque Herodes ameaça matar nossas crianças. E eles, receosos, partiram ontem à noite e disseram que deveriam trilhar na direção do Egito. Ele fica angustiado. Ele toma a direção para sair na porta, quando escuta gritos, o tilintar de armas, criaturas gritando. Os soldados chegavam e o pedido de socorro de muitas pessoas. A tropa adentrava com brutalidade, as mulheres gritando, porque eles adentravam as casas para buscar as crianças. A mulher desesperada apanha seu filho,
coloca-se num canto atrás do móvel, coloca a sua criança entre as suas vestes, com o olho estatelado, e ele percebe o desespero daquela mãe junto à criança. Ele se posta na porta da casa e ele vê o grupo de soldados de armas em punho, com toda a violência adentrando e os gritos incontroláveis das pessoas. O grupo de soldados se aproxima e ele retira da sua túnica, das entranhas da sua túnica, contempla os soldados que param junto com o responsável, que estranham a postura de um soberano, de um rei, as vestes estranhas, e ele tira na mão e mostra o rubi. Ofereço esta joia, esta pedra, ao sábio comandante que avançar. Eu estou sozinho nesta casa, não há mais ninguém aqui. O comandante imediatamente apanha de sua mão o rubi, vê na sua mão a gema preciosa, a semelhança de uma imensa gota de sangue. Coloca-lhe no seu bolso, ordena que os soldados avancem, não há ninguém aqui, avancemos. Eles seguem e ele ainda estático, vendo a guarda caminhar, até que o barulho se dilui. Ele adentra, a mulher ainda no canto, com o seu filho apertado no colo, escondendo entre as suas vestes, e ele a tranquiliza. Ela se põe de joelhos, ele também se ajoelha. Desculpa-me, meu Deus, disse uma não verdade e entreguei a tua joia para salvar uma criança. Desculpa-me a entrega. Não se culpe. Eu tenho certeza que este Deus de amor haverá de compreender-te, porque a tua riqueza, a tua gema, a tua joia entregaste para salvar a vida de meu filho. E eu tenho certeza que este Deus reconhecerá a tua atitude, o teu gesto. Ele sai, ele avança, ele segue na direção do Egito, de acordo com o que disse aquela mulher. Em toda a trajetória de Artaban, ele viu sofrimento, dor, angústia, desespero, a fome, a doença. E em todo o seu caminho, ele atendia a criatura, atendia a dor. Seguiu pela Índia, pela Fenícia, pela Babilônia, em todos os lugares buscando o rei, o Messias. Caminhou em muitos lugares de dor, passou pelo Vale dos Imundos, transitou nas galés infectas dos navios de escravos, passou por entre os escravos socorrendo a dor, a miséria, a fome, a desgraça. E para que ele pudesse manter-se e socorrer a dor, a miséria, a angústia, Artaban necessitou vender a Safira para poder entregar as criaturas despedaçadas e amarrotadas da vida. Perdoa-me, Senhor. Tenho gastado com outro aquilo que reservei a ti. Perdoa-me. O que reservei a ti estou entregando. Não sei se um dia serei digno de ver a tua face, mas me perdoe, porque entrego ao outro o tesouro que reservei a ti. Os caminhos avançam. 33 anos haviam se passado. Artaban percorria todas as estradas de dor, reforçando reforçando o auxílio, o amparo, a caridade. 33 anos haviam se passado. Ele estava na beira do deserto, quando ele é assaltado. Um homem
com uma perspicácia muito grande, com uma agilidade, rompe-lhe o cinto, apanha-lhe a pérola e segue na direção do deserto. Ele fica desesperado, sai de encontro ao ladrão, porque era a única gema que sobrou, a pérola. Ele não podia deixar que levassem, porque isto pertencia ao Messias. Quando ele cai numa emboscada, o grupo que assessorava o ladrão o prendem. E ele percebe que era um grupo de leprosos, e ele é levado para este grupo. Uma comunidade de leprosos em Jerusalém. Ele ouve, quando chega, depois de algum tempo, uma voz de mulher, que estranha sua vestimenta. É da Pérsia? Era a rainha Judite, a rainha dos leprosos. Sou da Pérsia. Os magos são estudiosos, têm o dom, a ciência da arte, a ciência de curar. Se você curar meu filho da cegueira, eu te devolvo a joia. Artaban olhou o seu filho cego pela lepra, aproximadamente 12 anos. Ele começa ali a colocar ungüentos em suas feridas, quando ele percebe um outro garoto com as pernas amputadas, e ele vê mais um, outro, apanha seus aparelhos, os seus instrumentos, e começa a limpar as feridas daqueles cadáveres ambulantes. As feridas como rosas pútridas, infectas pela lepra. Ele passa um dia cuidando das feridas infectadas. Ele passa 2, ficou uma semana, havia passado um mês, 2. E ele pergunta, por que roubam? Por que se prostituem? Porque todos nos odeiam. Nós somos pessoas não gratas. Ninguém nos auxilia. Há tanta terra. Onde semente? Quem nos ensina? O que plantar? Como plantar? Nós não temos qualquer apoio. E Artaban começa, naqueles dias, a passar dignidade no Vale dos Imundos aos leprosos. As primeiras sementes são lançadas de forma tosca. Eles canalizam água e irrigam uma parte de terra. Lançam as sementes. Separam com as próprias mãos as pedras da terra. A terra começa a produzir. Na face daquelas criaturas, não mais o desespero, o desânimo, mas sim a esperança. O tempo passa. A cabeleira do trigo maduro começa a balançar. Quando ele se despede, preciso seguir. 33 anos haviam se passado. Artaban, exausto, a cabeleira branca, ansioso de buscar os seus sonhos, ele segue. Consigo a sua pérola, aquela joia que ele aguardava entregar ao Messias. Ele adentra em Jerusalém, e algo no seu coração dizia de que ele haveria de ter o seu intento realizado. Ele se emociona de ver o burburinho de Jerusalém. Era Páscoa, as criaturas alvoroçadas na rua, em desespero, em aflição, e ele questiona um transeunte: o que é que está acontecendo? Estamos indo ao Gólgota, teremos uma crucificação, 2 ladrões, e teremos também o Messias, que vai ser crucificado. Porque César diz que ele é contra a sociedade. Ele fez maravilhas. Ele ensinou-nos muito. E agora ele será crucificado. Artaban se emociona. Será que eu encontrei
aquele menino, ele deve ter 30 e poucos anos. Será que agora, meu Deus, os caminhos que a vida nos traz, será que agora eu poderei com a minha pérola tirar-lhe da crucificação, dar-lhe a liberdade? Será que a vida me canalizou para que pudesse desencadear e agora eu levar a liberdade ao Messias, ao Salvador do mundo? E ele reflete rapidamente na ingratidão dos homens, nas dificuldades da criatura de compreender muitas vezes o bem, o bom, o belo, a suavidade, o amor, que ainda é a nossa grande dificuldade. Quantas vezes hoje a criatura que perdoa, que entende ou que busca, nós quantas vezes rotulamos como frouxo, sem personalidade. E Artaban se emociona, avança na direção da multidão e diz: eu vou, pensando na sua pérola para poder libertá-lo. Ele segue o caminho. A guarda romana vem em sentido oposto. Uma mulher que ele arrasta pelas areias quentes. Era uma jovem que grita desesperadamente. A jovem contempla aquele homem vestido de forma diferente. Faz um esforço imenso, solta-se da soldadesca romana e vai na direção dos pés de Artaban, que se ajoelha. Por favor, me socorra. Eu sou filha de um mercador. Ele morreu. Eu arquei com as suas dívidas. Estou sendo vendida como escrava. Por misericórdia, me auxilie. Ele não pensa duas vezes. Ele recolhe naquele momento do seu bolso a pérola. Meu Deus, que decisão difícil, mas eu não posso negar a esta jovem a sua liberdade. Toma, minha filha, aqui está a tua liberdade, paga as tuas dívidas. Entrega na mão daquela mulher, daquela jovem, e ele contempla a pérola. Nunca ela brilhou como naquele dia. Parecia muito mais alva do que naqueles dias onde dava a impressão de um pedacinho de nuvem arrancada do céu ou da ponta de uma montanha nevada. Ela estava magnífica. Entregou-lhe: toma, minha filha, é a tua liberdade. Ela apanha e ele a segue. Perdoa-me, meu Deus, perdoa-me. Será que um dia eu poderei ver a tua face? Perdoa-me, porque eu entreguei para socorrer os homens todas as tuas joias, todos os teus presentes. Nesse instante, logo mais, o Cristo dava o seu último suspiro. Ele perecia. Um vento forte, um abalo sísmico, e ele se aproxima de uma parede de um casebre para poder proteger-se do vento forte. O abalo, uma parede tomba sobre Artaban. Ele, angustiado, a respiração frágil, quase não tinha fôlego. Ele se recorda de toda a sua trajetória e não se arrepende. Desejava ver o rosto do Messias e não conseguiu. Mas que destino é esse, meu Deus? Fiz o meu melhor, eu estou tranquilo, porque entreguei ao outro, para poder minimizar a dor alheia, as joias que era para o Messias. O ar lhe falta, o corpo ao quebrado, os tijolos sobre ele. E ele começa a vislumbrar uma luminosidade intensa que dava a impressão de cegar-lhe a vista, como se uma parte do sol, que os nossos olhos conhecem, vinha em sua direção. E diante desta luminosidade, um homem se destaca e dita-lhe aos ouvidos: tive fome. Desculpe. Eu sou meio besta mesmo. Acho que eu não podia falar isso, né? Tive fome
e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestistes. Estive preso e me visitaste. Senhor, onde? Quando que eu lhe dei de comer e beber? Quando que lhe visitei? Porque nunca vi a tua face. Em verdade te digo que quando fizestes a um destes infelizes e necessitados, é a mim que fizeste. Vem. Eu recebi todas as tuas joias. Vem. Ele vai na direção do Messias e era o aval do céu de que todo o seu esforço, toda a sua luta havia sido aceita por Jesus. A história que o Evangelho não conta, se não aconteceu, é simbólica, mas representa aqueles que amam e buscam a Jesus. Talvez sem nunca ver a sua face, mas na esperança de ir ao encontro, de buscar, de fazer. Aqueles que buscam de porta em porta, de pinguela em pinguela, de favela em favela, buscar socorrer o outro, acalentar o outro, para poder minimizar quantas vezes a nossa própria dor. Não é à toa que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, dá-nos o princípio, o preceito de que fora da caridade não há salvação. E Artaban, o mago, é a simbologia da caridade, dizendo-nos da grande terapia que é a caridade. Dar-se, entregar-se. Será que nós desencadeamos essa terapia que o Cristo nos trouxe, que Kardec reforça dizendo: fora da caridade não há salvação? O que é que significa fora da caridade não há salvação? A busca, porque o outro me auxilia. O outro me auxilia a compreender a nossa deficiência, a nossa dificuldade. É movimentar energias. Uns dias atrás, depois do trabalho da sopa, do alimento das crianças, uma criatura, graças a Deus que esses pestes vão embora, graças a Deus, não entendeu. Talvez está lá porque a gente tem que fazer caridade. Quanto de si? Será que muitas vezes nós estamos na casa espírita, no trabalho, de segunda a segunda, mas não nos doamos, não movimentamos energias nossas? Será que muitas vezes nós não colocamos máscaras? Falamos uma coisa e agimos de outra forma? Porque a caridade que salva, como diz Kardec, como trazem as lições dos Espíritos, é a movimentação de energia para nos curar. Quantas vezes nós damos alguma coisa que não nos faz falta? Que não nos faz falta. Não movimenta energia nos nossos escaninhos espirituais. Eu nem sei o que é escaninho espiritual, mas já foi, né? Vocês vão pesquisar depois. Será que... eu não sei mesmo. Será que o dar simplesmente muda as nossas energias doentias do nosso perispírito? Não. O que Kardec fala, o que o Cristo nos diz, é a respeito de quando nós movimentamos energias nossas, dar-se, doar-se, entregar. Porque às vezes nós utilizamos máscaras. Eu tive um episódio uns meses atrás, saí de uma casa espírita, próximo das 10 horas da noite, fui falar, e num semáforo, uma esquina da Radial Leste, com o carro próximo das 10 horas,
E o sinaleiro ficou vermelho. Eu diminuí a velocidade, olhei lá na frente de um carro parando, um grupo de crianças, só faltou fazer o sinal da cruz. Falei, meu Deus, diminuí a velocidade, fui devagarzinho, e aquele negócio não abria, eu fui devagarzinho, e aquela meleca não abria, e fui, vai, e não abria. E a molecada ali. E eu com meu ouvido fechado, bati o olho, quase caio do outro lado. Um espírito na minha janela do carro, um aspecto de andarilho. Você se acha muito melhor do que eles, né? Mas não é. Você é muito pequeno diante deles. A grandeza deles é maior, muito maior, infinitamente maior que a tua. E eu olhei o farol, ele não abriu. E eu ali, eu não consegui resposta para pensar, de falar para ele. Porque eu efetivamente os estava evitando. Fui, o sinaleiro não abriu, parei. E na casa do Cristo Redentor, nós temos 44 crianças internas que moram conosco. Todas estão no meu nome. Eu sou responsável juridicamente, então estão no meu nome. Eu sou responsável por eles. 44 moleque de 0 a 18 anos estão no meu nome. Parei, vieram 2. Abri o carro, abri a janela. Tirei umas moedas, tinha uma bala por coincidência, porque eu nem me preocupo. Dei para eles, perguntei o nome dos 2. Abri o farol. E aí, um golpe de misericórdia. Eles se afastaram e eu escutei uma voz feminina. Vocês, eu queria até gravar, né? Vocês agradeceram o moço. Quando ela falou moço, eu disse, oh Jesus, seja louvado, né? É comigo, né? E aí vieram os 2 meninos de volta. Tio, obrigado pelo troco e pela bala. E para mim foi o golpe de misericórdia, né? Saí e fiquei assim, cara, você é hipócrita. Está gravando isso tudo, né, meu Deus do céu? Você é hipócrita. Como é que você faz uma coisa dessa? O teu discurso não é condizente com a tua fala. Eu comecei a ficar amargurado, entrei na radial no sentido de ir para minha casa, ainda escutei que não era o mesmo espírito, não sei se a minha consciência ou outro obsessor, né? Que vergonha, hein? E aí eu falei, misericórdia, Pai Nosso, aonde estão os benfeitores? Porque só me põe obsessores para me cutucar. E eu fui para minha casa, angustiado comigo, pela minha atitude, por falta de caridade, por ter conceitos aqui, mas as atitudes são muito pobres ainda. E fiquei angustiado, cheguei em casa, eu tenho um quarto de meditação, de reflexão, de estudo meu, subi, fui direto lá, para ver se eu encontrava os mentores, né? Porque só me puseram obsessor no meio do caminho, me cobrando. Aí parei um pouquinho, me introspectei, abri o Evangelho, bons espíritas. Fechei com raiva, né? É a caridade que nós tanto necessitamos. Artaban é o símbolo da caridade. A safira, aquele que traz a esperança, a pacificação que nos traz o bem. O rubi, quanto de esforço nós necessitamos. A simbologia do vermelho, da força, do esforço que nós precisamos de melhorarmos, de irmos ao encontro dos nossos sonhos, de buscar o altruísmo, de buscar o bem, porque nós muitas vezes ansiamos e adoramos colocar flâmulas aí pedindo paz.
o trequinho branco, a bandeirinha branca pedindo paz. Só isso resolve? Não. Pacifica você. Se você quer atingir o presidente da República, seja lá quem for, mude você. Modifique as tuas atitudes, ponha paz em você, porque eu tenho certeza que o mundo vai ter um pouquinho mais de paz, porque isso irradia. É igual quando a gente joga uma pedra num lago. Vai ampliando, vai ecoando os raios dentro do lago da água. Quando nós nos modificamos, as energias positivas se expandem, irradiam a partir de nós. Quando eu me proponho paz, melhora, toca a minha esposa, o meu esposo, o meu filho, a minha mãe, o meu chefe, os meus subordinados, o meu vizinho, até chegar no presidente da República, que às vezes nós ansiamos buscando paz. A pérola que fala de paz. A mensagem que nos traz do amor e que nos fala da caridade e que é um processo terapêutico. Quantos nós temos dificuldades? E será que nós buscamos auxiliar o outro para curar-nos? E a história de Artaban exatamente nos diz isso. Entregue-se. Vá na direção do outro. Toma cuidado para não cruzar os braços. Porque às vezes nós aguardamos que o outro nos auxilie. Não. Se você quer ser auxiliado, saia, vá se movimentar, vá ao encontro da dor, vá na direção do outro, doe de você. E às vezes fala, mas eu não estou preparado. Ninguém está preparado. Mas eu tenho certeza que você sabe ouvir, sabe sorrir, dá um aperto de mão, não precisa de mais nada. Aperte a mão, escute o outro com respeito. O número de suicídios é elevadíssimo. Na grande maioria das vezes, porque não tem criatura que escute o outro com respeito. E é tão simples. Às vezes não é tão simples, né? Porque a gente adora falar, né? Escutar com respeito, um olhar de ternura, um olhar de carinho. O processo nosso de fraternidade, que é simples. Mas não precisa de técnica, não precisa de nada, precisa de simplicidade. Nós gostamos de fazer todo um floreado, mas nós precisamos de simplicidade. Então, a história de Artaban fala da caridade, fala do amor, que é um processo terapêutico para nós. Você quer se curar? Quero. Tem 1000 problemas, 1000 conflitos. Vá ajudar o outro. Pera, mas eu estou tão desesperado, estou despedaçado da vida, eu vou ajudar o outro? Sim. No livro Técnicas de Viver, Francisco Cândido Xavier, não sei, desculpe, não me recordo o nome do espírito, tem uma mensagem que diz assim: tire férias de você. Exatamente isso. Ele diz, pare de pensar tanto nos teus problemas. Pense no problema dos outros. Dê férias um pouquinho nas tuas angústias, nas tuas dificuldades. Quando você voltar, no dia seguinte, daqui uma semana, você vai perceber que minimizaram as tuas dificuldades. Quando você se voltou ao outro, e às vezes quando você retorna para ti, ou o problema diminuiu, ou foi solucionado. Tire férias de você. Vá na direção do outro, porque o outro sempre nos auxilia, sempre dá dicas para que nós possamos nos nortear. Mas nós precisamos dar o primeiro passo, ter atitude, porque senão não é possível. Tem até uma historinha e eles nos aguardam. Nós precisamos decidir e a decisão é nossa, a escolha é nossa. Tem até uma piadinha, pode contar piada? Ela vai tirar o sapato e me bater. Diz que toda entrada de cidade tem uma porteira. E foi um paulista lá, apressado, angustiado, 3 caipiras lá na porteira da cidade, e o paulistano pergunta, escuta, quanto tempo eu demoro para chegar no sítio do fulano de tal? Eles não respondem. Ei, quanto tempo eu demoro para chegar no sítio do fulano de tal? Silêncio. Vocês são malucos? Quanto tempo? Ninguém respondeu. Eles bravejam, caminham uns passos, caminham um pouquinho, quando um deles grita, 30 minutos. Ele volta e fala, vocês são loucos? Eu estou aqui de frente para vocês, vocês ficaram quietos. Espera eu sair para poder falar? O que é isso? Estão zombando de mim? Aí um caipira pergunta, o que é que o senhor perguntou mesmo?
Quanto tempo demora para chegar no sítio do fulano de tal? Ele disse, então, como é que a gente vai responder? O senhor estava aqui parado. Nós esperamos o senhor dar uns passos, medimos o tamanho do seu passo, calculamos e lhe dissemos quanto tempo. A espiritualidade aguarda o nosso primeiro passo. Fica de bracinho cruzado. Espere que caia do céu. Nada cai do céu. Quer dizer, cai. Avião. E tem caído muito. Nada cai do céu. Fica aí paradinho de braço cruzado esperando que Jesus venha resolver teu problema, vai fazer tua tarefa. Não vai. Vai cair de um cavalo bem grande. Acho que também não podia falar isso, né? O programa de hoje não vai sair aí, né? Não, dê o primeiro passo, atitude, vá fazer, vá buscar, não espere o que diz o pai para Artaban, mesmo que você persiga uma sombra, mas vai atrás do teu sonho, vá buscar, dê o primeiro passo, porque os Espíritos também aguardam o nosso primeiro passo. Tenha atitude, busque, vá ao encontro. Uma fila, uma vaga de office boy, 100 pessoas na fila, chegaram 2 rapazes, um parou, contou 100, uma vaga, virou as costas e foi embora. O outro olhou, contou, permaneceu. Depois de algumas horas de avaliação, eles pegam um papel e escrevem um bilhetinho. Senhor examinador, não tome nenhuma atitude, não escolha ninguém antes de me entrevistar. Eu sou o 101 da fila. Foi contratado. Atitude. Nós precisamos disso. Termos atitude. Escolhas de fraternidade, com caridade e com amor. Um beijo no coração de todos. Bom, Antônio, com certeza você acaba de puxar nossas orelhas, né? Ao mesmo tempo, dando para a gente muitos motivos para fazermos as nossas reflexões, né? E mudarmos nossas atitudes. Obrigada por estar aqui na nossa casa, dividindo seus conhecimentos, suas experiências com a gente, e que nós possamos contar com você outras vezes aqui. Promete? Será sempre bem-vindo. Obrigada. Boa noite a todos. Agradecemos a companhia, amigos da internet, que possamos estar juntos na próxima semana. Tenham uma semana com muita paz, muito amor. Boa noite.